Oi, gente, aqui é a Carol e o meu objetivo daqui pra frente é te ensinar a como se livrar de dores crônicas de uma forma natural e nada invasiva. Os últimos vídeos que eu postei, eu falei sobre os tipos de exercício e essa primeira parte ela foi muito importante pra gente chegar até aqui. Qual será o melhor tipo de exercício para cada tipo de disfunção ou lesão? É possível tratar lesões antigas utilizando somente a arte de se movimentar? E antes de eu me aprofundar sobre os tipos de disfunção em específico, eu preciso que você entenda a real importância do movimento no nosso dia a dia. Eu sei que tem muitas pessoas que detestam o ambiente de academia, são sedentárias mesmo, acham que exercício é um modismo. Mas o fato é que o movimento é a cura do movimento. Isso é uma coisa que eu falo diariamente para os meus pacientes e apesar de alguns apresentarem ainda uma certa resistência, eu continuo repetindo. Pensa em um atacante de time de futebol. Ele precisa treinar com afinco para que no dia do jogo ele tenha um bom desempenho e, consequentemente, proporcione a vitória do time, por exemplo. Agora imagina se esse atacante permanece sentado ou deitado o dia inteiro ou fizesse somente as coisas básicas do dia a dia em casa. Será que ele conseguiria desempenhar o melhor que o seu corpo tem a oferecer na hora do jogo? Será que ele conseguiria conquistar as vitórias? Traga isso para sua vida agora. Será que se você ficar sentado ou deitado ou apenas fazendo coisas do dia a dia, vai ser suficiente para que você alcance bons resultados? Será que uma vida sedentária e, entre aspas, comum vai ser suficiente para te prevenir de lesões, dores e desconfortos? Quanto mais a gente repete um determinado padrão, mais a gente fica bom nele. Então, quanto mais você se movimentar, mais preparado você vai estar para desempenhar e encarar atividades desde as mais simples até as mais elaboradas no seu dia a dia. E você sabe que em dados momentos da nossa rotina, a gente tem a necessidade de pegar um peso a mais, ficar uns minutinhos numa fila, agachar para fazer uma limpeza em casa mais minuciosa, ou carregar compras, enfim. E como você acha que seria todas essas atividades se você tivesse a rotina de praticar algum tipo de exercício? Certamente, eu tenho certeza que seria muito mais fácil. Agora, uma coisa que é muito importante você entender é que tudo nessa vida, para que se tenha uma certa qualidade, é necessário ter constância, disciplina. Os estudos já mostram que a musculatura ela vai começar a se fortalecer após 2, 3 meses de exercício consecutivo e leva pelo menos 6 meses para que as estruturas mais profundas do nosso corpo se tornem mais resistentes, como por exemplo os tendões. E é por isso que eu não canso de repetir que o exercício tem que ser um estilo de vida e não somente um momento do ano. Esquece esse negócio de ir para academia antes do verão, para que quando ele chegue você esteja bem de aparência. É claro, a estética é uma consequência dos exercícios físicos e não tem nada de errado você ir para academia, para o seu funcional, para o seu pilates, ou seja, qual for a atividade, com esse intuito. Mas é importante que você entenda que isso deve ser feito de uma maneira consecutiva, sem pausas. Porque é exatamente nessas pausas que a gente perde toda ou boa parte dos resultados que foram conquistados até ali. E por que eu estou enfatizando tanto a prática de exercício físico? É porque hoje o exercício é o remédio do século XXI. Ele tem baixo custo, não traz efeitos colaterais, não é invasivo e na sua maioria só proporciona benefícios. O exercício é a base de muitos tratamentos de lesões e, como todo tratamento, é necessário ter comprometimento. Agora você já sabe a real importância dele no seu dia a dia, já está visto, não tem como você desver.
Agora você já sabe que boa parte das soluções de lesões, processos inflamatórios e dores são facilmente tratados através dos exercícios. O que eu vou fazer agora é ser mais específico, é dizer exatamente qual é a melhor abordagem para cada caso, para cada tipo de lesão. E obviamente a fisioterapia ela não se limita, entre aspas, tá, gente? No exercício. Nós temos uma caixa de ferramentas muito vastas e aí a gente vai agir em cima da necessidade de cada pessoa, fazendo um tratamento individualizado. Mas se tem algo que todos os meus pacientes têm em comum no tratamento deles e recomendo para qualquer pessoa é o exercício físico. E eu escolhi começar falando sobre um tipo de lesão, disfunção, que acomete a população do mundo inteiro, lombalgia. 84% da população mundial sofre de dor lombar e 16% ou já sentiu alguma vez na vida ou a tendência é que em algum momento eles venham a sentir. Para que a gente possa acabar com o problema, primeiro de tudo é preciso a gente entender esse problema, você concorda comigo? E eu não sei se você sabe, mas existem alguns tipos de lombalgia. E sim, cada um desses tipos são trabalhados de uma forma diferente. Aliás, é por isso que alguns tipos de tratamento não alcançam o resultado esperado. Falta muitas vezes especificidade durante o tratamento. E é como se eu tivesse uma chave e eu quisesse encaixar ela numa fechadura. Quais são as chances de eu abrir todas as portas do mundo? Então vamos lá, vamos diagnosticar qual é o seu tipo de dor lombar? A gente pode classificar ela pelo tempo, pode ser aguda, subaguda ou crônica. A dor lombar aguda dura em volta de 1 mês, a subaguda dura entre 2 a 3 meses e a crônica é aquela que dura mais de 3 meses. Mais de 50% da população com dor lombar melhora na primeira semana. 40% vai melhorar lá pelo 2º mês e apenas 5% apresentam sintomas por mais de 6 meses ou apresentam alguma incapacidade. E você se classifica como agudo, subagudo ou crônico? Vai anotando aí, isso vai ser importante. Outra forma de classificar a lombalgia é se ela é inespecífica ou específica. 85 a 90% dos casos são inespecíficos, ou seja, não tem uma causa exata, específica, ou chega a apresentar algum sintoma mais sério. 10 a 15% dos casos tem um fator que causa lombalgia, ou seja, é específica. E esse fator causador pode ser por um trauma mecânico, pode ser por uma infecção ou uma inflamação local, pode ser por conta de uma artrite reumatoide, pode ser por um tumor ou por conta de uma hérnia de disco ou por doença dos vasos sanguíneos no local e muitos outros. E a sua dor ela é específica ou é inespecífica? Anota aí também. E a boa notícia para quem tem dor lombar inespecífica é que na maioria das vezes os sintomas vão embora com até 1 mês e meio. Porém, infelizmente, é comum que essas pessoas tenham novamente uma outra crise no período de 1 ano. E aí sim, caso não tratado de uma maneira mais atenciosa, pode se tornar uma dor crônica. Então, tenha atenção aos sinais que o seu corpo te dá. Trate as dores e os desconfortos de uma forma agressiva. Não vai postergando e levando como se fosse algo normal da vida. Porque agora pode ser uma dorzinha, mas daqui a um tempo, como é que vai ser? E não quer dizer que se você possui uma lombalgia específica, seja um caso mais grave que os outros, tá? Quer dizer apenas que aquela dor ela surgiu mediante um mecanismo específico e eu me arrisco até a dizer que talvez seja mais fácil de tratar, porque a gente já sabe exatamente o que está causando aquela dor. E aí nós temos a possibilidade de ser mais incisivos, mais diretos no tratamento. Um detalhe importante é perceber se essa dor está sendo irradiada para a perna ou para as pernas. Ela pode irradiar para a parte de trás e lateral da coxa, assim como também para a parte da frente.
Se essa dor apresentar uma irradiação, formigamento ou uma dormência na região abaixo do joelho, nós dizemos que é uma lombociatalgia, ou seja, significa que há um indício de envolvimento de uma raiz nervosa, que é o famoso nervo ciático. Normalmente, quando os sintomas perduram por um certo tempo, as pessoas recorrem a um médico especialista para fazer os exames, investigar o que está acontecendo ali. E é comum uma solicitação de alguns exames de imagem, por exemplo, como o raio-x e a ressonância magnética. Mas a ressalva que eu quero fazer em relação a isso é que esse tipo de exame ele é complementar, tá? Os achados nele não significam necessariamente uma relação entre a causa e o efeito. A idade por si só já traz algumas alterações nas estruturas do nosso corpo e na coluna não ia ser diferente. Quer um exemplo clássico disso? Sabe aquele tal bico de papagaio que a maioria das pessoas apresentam? Principalmente se elas têm acima de 60 anos, eles não causam absolutamente nada. Claro, alguns pouquíssimos casos têm sintomas relacionados a isso, mas na maioria dos casos o bico de papagaio é inofensivo, eu juro. Quer ver outro exemplo também bem comum? É a hérnia de disco. Você sabia que 50% da população mundial com mais de 50 anos possui abaulamento do disco e não sentem absolutamente nada? Então a minha dica para você é nada de pegar o laudo do exame e ler, tá bom? Aquele monte de informações são importantes para os médicos ou para os profissionais que vão fazer o seu acompanhamento para entender como está o seu corpo por dentro e decidir se aquilo é relevante ou não. O nome é exame complementar, que complementa, que agrega valor, mas não é a martelada final ou a sentença que justifica ou quiçá vai dizer como que vai ser o andamento do seu tratamento. Embora a lombalgia crônica acometa um pequeno número de pessoas, eu gostaria de dar um foco maior nesses casos, pois nela é mais comum que apareçam incapacidades. Na maioria dos casos, a lombalgia crônica ela é inespecífica. As causas que podem levar a essa lombalgia crônica são a idade avançada, o sexo feminino, por conta de questões hormonais, alterações anatômicas e alguns hábitos diários. O sedentarismo, o tabagismo, atividades que exigem muito esforço físico excessivo, trabalho insatisfatório, monótono, status socioeconômico, depressão, alterações anatômicas, entre outros. Como também pode não ser nada disso, afinal é inespecífico, a gente não sabe a causa. Pode até ser mesmo uma questão de sistema nervoso da pessoa, que talvez possua uma hipersensibilidade e por algum motivo passa a sentir dor naquela região. Então a minha segunda dica para você é: perceba as coisas que acontecem no seu dia a dia, perceba o que leva essa dor a aparecer. Um aborrecimento, um dia ruim no trabalho, muito tempo em pé, uma baixa imunidade, tudo isso pode interferir. E a resposta disso está dentro de você. Perceba o que o seu corpo tem te mostrado. Agora que a gente já sabe cada tipo de lombalgia, o que causa, a gente vai para o que interessa. Vamos resolver esse problema? Apesar de eu ser contra o uso de medicamentos, pois na maioria das vezes sempre há uma forma mais natural de resolver as coisas, o uso de anti-inflamatórios e relaxantes musculares são úteis na lombalgia aguda, mas não na crônica. E adivinha qual é o melhor nível de evidência científica para a dor lombar crônica? Exercício, claro, exercícios que visam fortalecimento de musculatura e estruturas que dão suporte para a coluna vertebral. Lembra que eu falei que a lombalgia crônica pode produzir incapacidades no indivíduo? Essa incapacidade ela pode ser desde um medo, uma dificuldade no ambiente de trabalho, depressão, incapacidades físicas de dificuldade de movimento, perda de força, fadiga, cansaço excessivo, enfim.
E nesses casos, os exercícios eles são ainda mais benéficos, porque eles atuam tanto na fisiologia, aumentando os níveis de hormônios do bem, como a endorfina e a serotonina, que são responsáveis pela sensação de bem-estar, felicidade, qualidade do sono, são antidepressivos e, além de tudo, ainda previne doenças cardiovasculares e o câncer. Fora os efeitos literalmente mecânicos de ganho de força, de melhora de qualidade de movimento e alívio de dores crônicas e tantos outros benefícios já citados anteriormente por mim em vídeos passados. Então, gente, o segredo é esse e você já deve estar careca de saber, só que agora com muito mais embasamento e entendendo muito mais sobre o seu corpo e as suas necessidades. Uma musculatura muito importante e também muito trabalhada para casos de lombalgia é o abdômen. Imagina que o abdômen é como se fosse uma grande cinta que confere a estabilidade da coluna. E para quem não sabe, nós temos abdominais superficiais, que são os mais conhecidos, mas também temos abdominais que são abdômenes que são mais profundos e que praticamente dão a volta em torno da nossa coluna e da região abdominal. Então, quanto mais fortes esses músculos, mais estável será a coluna, e quanto mais fraco, mais instável será ela. Imagina a estrutura de uma casa. Os vergalhões são como se fossem a nossa coluna. E se eles ficam expostos, eles ficam suscetíveis a qualquer tipo de interferência externa. Mas com o concreto, que representa a musculatura da região abdominal, nós possuímos uma barreira que confere toda essa segurança da região. Porém, uma coisa muito importante, porém pouco sabido, é que essas pessoas com lombalgia ou dores crônicas possuem uma musculatura muito ativa, como se elas quisessem o tempo todo travar e contrair aquela região no intuito de proteger mesmo. E nesses casos não é aconselhado trabalhar a ativação abdominal, pois a gente poderia estar até hiperativando ainda mais essas musculaturas e causando até mais dor. Eu sei que é complexo, por isso é importante fazer um acompanhamento com um profissional de referência, que vai saber exatamente te dizer quais são essas suas condições especiais ou não. Mas como eu disse no começo do vídeo, meu intuito aqui é gerar a sua independência, não ficar dependendo o resto da vida de um profissional da área da saúde. É fazer com que você entenda o que faz bem para o seu corpo ou não e te ensinar a administrar e a entender as suas necessidades. De forma geral, o importante mesmo é você se movimentar, independente da musculatura específica, tá bom? E eu espero ter te ajudado a entender mais sobre a lombalgia e ter tornado esse processo mais fácil para você. E se ficou alguma dúvida sobre o assunto, eu peço que você me mande uma mensagem ou deixe seu comentário aqui também. Eu vou ter o maior prazer do mundo em contribuir para o seu processo de melhora. E eu te desejo muita saúde e muito movimento de qualidade, tá bom? Um forte abraço e até a próxima semana. E não esquece de deixar o seu like também, tá bom? Se você gostou do vídeo. Beijão!